E aí, pessoal, vamos lá para a nossa aula 12 da Redação Nota 1000, vamos lá. Você já se inscreveu no Enseja? A inscrição vai até o dia 2 de maio, você não pode perder essa oportunidade. Já contei para vocês que na minha época, na época que eu era adolescente, jovem, era muito difícil. Era quase impossível entrar na faculdade, a gente tinha pouco estímulo, tá? Porque não interessava, as pessoas, os governantes queriam era mão de obra barata. Então, quando você estuda, você não se submete a qualquer tipo de trabalho, né? Ganhando pouco, trabalhando muito em coisa pesada. Essa é a questão. Então, só para dar um exemplo, o que restava para as meninas da minha geração e da minha classe social da periferia era trabalhar de empregada doméstica, passar a semana todinha trabalhando nas casas de família. Para os meninos, só citando o exemplo dos meus irmãos, né? Tinha outras coisas também que se fazia. Meus irmãos, o mais velho, o Joel, engraxava sapatos lá no centro da cidade, ia para lá engraxar. E aí, patrão, quer mais brilho? O outro, meu irmão Jurandir, trabalhava vendendo picolé, trabalhava capinando o quintal dos outros. Então, você que está nesse tempo, não pode perder essas facilidades. Não pode perder. Tem muita oportunidade para você entrar na faculdade e ter um emprego melhor. E você precisa aproveitar isso. Confia em você. Eu estava conversando com um amigo muito querido, tá? O pastor Moisés, e ele estava falando que ficou muito tempo sem estudar, então não tem certeza se consegue. Consegue. Você consegue, tá? Você é inteligentíssimo. E é só começar que a coisa vai. É só começar que você vai ver que é fácil, tá? Aqui, eu não estou enganando ninguém, não. Estou dizendo a verdade. É mais fácil do que a gente imagina. É mais fácil do que as pessoas querem que a gente imagine que é fácil. Entendeu? Então, aqui, a gente vai falar de ciências da natureza. A gente vai misturar ensino fundamental com ensino médio para matar vários coelhos de uma vez só. Aqui, a gente tem que pensar muito na preservação do meio ambiente, tá? A gente não se importa muito com essa questão, mas afeta de uma maneira muito direta todas as camadas sociais, tá? Nós, brasileiros, temos a maior reserva de água potável do planeta, tá? Nós temos a maior reserva do planeta. Mas a gente cuida mal disso aí. A gente não tem cuidado com o descarte do lixo, tá? Eu vejo pessoas jogando sofá no lixo, no rio. As pessoas jogam lixo na rua como se isso não significasse nada. Eu morava num lugar que tinha enchente todo ano. Todo ano tinha enchente. E o lixeiro passava 3 vezes por semana, mas as pessoas continuavam jogando lixo na rua. Qualquer terreno baldio, a pessoa ia lá e jogava o lixo, mesmo com o lixeiro, né, o caminhão do lixo, recolhendo 3 vezes por semana. E aí, o que acontecia? Quando chovia, o rio enchia daquele lixo ali, e a água não tinha para onde correr, porque o rio já estava assoreado, né? Já estava muito lixo embaixo, então a água não tinha para onde correr, entrava nas casas. A pessoa tem que pensar, isso é uma coisa tão simples de pensar. E sem contar que o rio é a água que a gente bebe, só que ela é tratada, né? Mas vai chegar um momento que não vai ser mais possível tratar essa água de tanto lixo que ela recebe. E aí, vocês não imaginam, nós somos muito abençoados com toda essa água que nós temos, porque lá no Oriente Médio, tá? Eles têm que dessalinizar a água do mar, tá? Tirar o sal da água do mar para poder usar para beber. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Um lugar rico igual aqui, ó. Por exemplo, ó, Arábia Saudita, o Kuwait, Catar, Israel, China, Marrocos e muitos outros países do Oriente Médio, eles não têm água que nós temos. Eles não têm água para chegar e beber assim direto da fonte. Assim. Eles não têm. Eles são muito ricos
no solo, né? Mas pobres no subsolo. Não tem água. A água que nós temos. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que dessalinizar a água do mar, tá? Eles têm umas tecnologias para tirar o sal da água do mar para essa água ser possível de beber, de usar para cozinhar e tal. E é um custo alto, tá bom? Então, nós que temos a maior reserva do planeta, né? O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, tá? Ele concorre com o rio Nilo, lá do Egito, que é o maior em extensão, né? É o maior em extensão, atravessa vários países. Nosso Amazonas é o maior em volume de água. Fora a água que nós temos no subsolo, tá? Que é a maior quantidade também do planeta, tá? E aí, a gente é muito abençoado. Mas a gente tem que cuidar. Tem que explicar para as novas gerações que a gente precisa cuidar da água que nós temos, tá? Eu fico muito triste quando eu passo, vejo rios que podiam estar cheios de peixes, mas estão cheios de lixo. Eu converso sobre isso com meus alunos e teve uma aluna até que falou: tia, eu fui falar com a minha mãe sobre não jogar lixo na rua, né? Ela jogou um papel de bala na rua. Eu falei: mãe, a professora falou que não pode fazer isso. Ela: cala a boca, você é muito metida. Tá estudando, tá ficando metida? Gente, não é metida. É o cuidado que a gente tem que ter com o nosso bem mais precioso, que é a água, tá? Porque um dia acaba, né? Já pensou a gente também ter que tirar o sal da água de Copacabana? E aí, na semana, estuda bem isso, se inscreve no Enseja, vai lá no site do INEP, tá? Vai lá e se inscreve no Enseja para você pegar esse certificado do ensino médio e correr para entrar na faculdade. Faz isso, você vai ver como é fácil, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre Getúlio Vargas, porque é um assunto que eu me lembro e cai em quase todos os concursos do Brasil. E aí, o cara foi gênio, fera, tá? Fez muito bem para o povo brasileiro e ficou muitos anos no poder antes de morrer, beleza? Então, se inscreve no Enseja, não esquece, tá bom?